João Batista e o Fogo de Deus, por Leonard Ravenhill. Vamos examinar o Evangelho registrado por Lucas e o 3º capítulo. Suponho que a maioria de nós pode citar João 3,16 sem olhar para ele. Quantos de nós podemos citar Lucas 3,16? É o outro lado da moeda, também deveria ser conhecido. Bem, aqui está na boa versão King James, Lucas 3, versículo 16. João respondeu dizendo a todos: na verdade eu vos batizo com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu, cuja correia dos sapatos não sou digno de desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo, e nesta versão, e com fogo. Mas o original diz fogo do Espírito Santo, porque Deus é um fogo consumidor. O Espírito Santo é um espírito de fogo. E Jesus disse: eu vim trazer fogo à terra. Não há como escapar do fogo. Isso é uma espécie de clichê meu, mas ainda me sinto animado ao dizer isso. Acredito que esta noite o mundo irá para o fogo do inferno porque a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo. É simples assim. Entre Malaquias e Mateus, você tem 400 anos de escuridão sem qualquer luz profética. 400 anos de quietude sem qualquer voz profética. Então, de repente, de forma dramática e inesperada, esse homem estranho, João Batista, apareceu atravessando um céu totalmente negro. A palavra diz que ele era uma luz ardente e resplandecente. Jesus, o maior personagem da história, diz: não houve homem comparável a João Batista. Nem Isaías, nem Jeremias, nem nenhum daqueles santos imponentes. Ele é um personagem muito, muito notável. João Batista aparece no deserto. Não era apenas um deserto geograficamente, era um deserto moralmente, era um deserto politicamente, era um deserto religiosamente. Veja, você volta nas Escrituras e lê sobre Esdras e Neemias. Eles estabeleceram um governo sobre Israel composto por 120 sacerdotes e governantes. Esses sacerdotes e anciãos governaram Israel. Durante 450 anos, eles dominaram aquela nação. Eu digo, isto era uma selva, teologicamente. Em 70 a.C., havia um homem com o estranho nome de Antíoco Epifânio. Você precisa procurar o nome dele e seus parentes. Ele tomou Jerusalém, poluiu o templo, fez os judeus sacrificarem aos ídolos, construiu uma estátua de Júpiter onde deveria estar o altar do holocausto. Ele queimou as escrituras publicamente. Ele proibiu a adoração de Jeová. E todas essas coisas horríveis continuaram. Em 37 a.C. veio Herodes o Grande. Ele traiu a nação aos romanos, fomentou a imoralidade, massacrou o povo nobre, construiu aquele magnífico templo que existia. Agora, com esse cenário horrível de assassinato, estupro, libertinagem, sofrimento e agonia, João Batista sobe ao palco. Um personagem notável. Veja bem, hoje tentamos nos organizar. Tentamos reunir um monte de gente. Deus nunca fez isso. Deus leva homens individualmente. Ele leva Moisés para o fundo do deserto. João Batista esteve no deserto até o dia em que se manifestou. Jesus, o Filho de Deus que havia deixado a glória, passou 30 anos treinando para ministrar. João Batista, 30 anos de treinamento. O apóstolo Paulo, pelo menos 30 anos. Moisés, pelo menos 40 anos. E queremos ir para a escola bíblica por 6 meses e sair como um super profeta. É o fator tempo que mata a maioria de nós. Diga-me, quanto tempo você passa a sós com Deus e eu lhe direi o quão espiritual você é. Não há quantas reuniões você vai, não quantos presentes você tem, não quantos sermões você prega, não quantos discos você fez. Diga-me quanto tempo você passa a sós com Deus e eu lhe direi o quão espiritual você é. A palavra aqui me fala sobre este homem notável, João Batista, que ele esteve no deserto até o dia em que se manifestou. Saindo sob o comando do próprio Deus, é claro. Ele estava no deserto entre todos os lugares.
Diz que ele morava entre feras, coisas ferozes. O que é notável para mim, ao ler isso novamente hoje, é o seguinte: ele não tinha nenhum modelo. Eliseu teve Elias, Josué teve Moisés como modelo, Timóteo tinha Paulo como um supermodelo à sua frente. E através das Escrituras, você encontra esses homens que viveram com algum gigante e se tornaram como ele. Mas este homem não tem modelo diante dele. O que ele fez vagando pelas rochas? Ele comeu mel silvestre, diz. E ele estava com feras selvagens e era um homem selvagem. Lucas capítulo 3 dá uma espécie de resumo da grandiosidade do ministério deste homem. Veja este primeiro versículo. O 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes sendo tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisânias, o tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, sendo sumos sacerdotes. Isso é tão refrescante quanto uma boca cheia de areia, não é? O que diabos você faz com isso? Exceto que lhe dá uma estrutura. Anás e Caifás sendo sumos sacerdotes, isso é ilegal. Eles só podiam ter um sumo sacerdote e tinham 2. Então veio João, filho de Zacarias, ao deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Rapaz, isso é uma coisa suja de se pregar hoje em dia. Quem prega o arrependimento? Há um antigo hino que diz: arrependimento é deixar os pecados que cometi antes e mostrar que estou sinceramente entristecido, não os cometendo mais. Arrependimento é mais do que dizer sinto muito. O arrependimento é mental. É algo em minha mente. Quando estou seguindo esse caminho, estou dizendo: Deus está errado e eu estou certo. Quando me viro, digo: Deus está certo. Se Ele me mandar para o inferno, Ele está certo. Isso é arrependimento. Não é apenas me arrepender do pecado que cometi, é me arrepender do motivo que me levou a cometer o pecado. É ir além do fruto até a raiz, porque se a raiz da corrupção estiver lá, sairá um fruto errado. Romanos 6 fala sobre ter o seu fruto para a santidade e falar ali para regenerar pessoas, não pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo. João sai, fica de pé e ministra lá. E eles vêm até ele. Ele é um sucesso de qualquer maneira que você considere. Geograficamente, eles vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. Ele é um sucesso social. Eles vieram de todos os níveis da sociedade. Ele disse à multidão que veio para ser batizada, raça de víboras. Isso não é agradável? Você conhece alguém que ousaria se levantar na primeira igreja batista ou na última igreja batista amanhã de manhã e dizer: vocês, geração de víboras, estou farto de falar com vocês? Eles certamente aceitariam uma oferta de amor por ele, não é? Para tirá-lo da cidade. Ó geração de víboras, quem te avisou para fugir da ira vindoura? Ele não estava apenas condenando o pecado deles, ele estava dizendo: há uma porta, e quando você passa por ela, é a ira eterna de Deus. Esquecemo-nos da ira de Deus. Um amigo viu um adesivo, e você sabe o que dizia nele? Jesus está vindo e ele está tão louco quanto o inferno. Sacrilégio? Não. Segundo aos Tessalonicenses 1 diz: ele virá em chama de fogo para julgar este mundo. Em outras palavras, ele está tão louco quanto o inferno. Pode ser que seja uma maneira ruim de dizer isso, mas é a verdade. Veja, todos nós estamos procurando por Jesus gentil, manso e brando. A atitude do cristão médio hoje é relaxar e ser arrebatado. Mas ele está vindo com vingança flamejante sobre este mundo. Chega um momento em que a tolerância do seu espírito se esgota. Haverá um dia da vingança de Deus. E quando Deus fica com raiva, você não tem ideia do que seja. Como 1000 vulcões explodindo. Ele marcou um dia em que julgará o mundo e o pobre mundo cego não sabe muito sobre isso. E a pobre igreja cega não pensa muito sobre isso agora.
Deixe-me ver isso em Êxodo 32. Moisés tomou o tabernáculo e armou-o fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou-o de tabernáculo da congregação. Saiu a tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantou e cada um se pôs à porta da sua tenda, e olhou para Moisés até que ele entrou no tabernáculo. E aconteceu que, quando Moisés entrou no tabernáculo, desceu a coluna de nuvem. Era uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Se você estivesse em Londres, passando por onde mora a rainha, e alguém dissesse, a rainha está em casa, você se perguntaria como ele sabe disso. Bom, porque quando ela está em casa, a bandeira está hasteada. Quando ela não está em casa, ela não está lá. Acredito que o sinal da presença de Deus em um santuário é a coluna de fogo. É a vibração viva de um Deus eterno que está no meio e faz algo que você não consegue explicar. Deus está além da definição. Não posso explicá-lo, eu posso experimentá-lo. Sei quando ele me toca quando estou sozinho à noite, 2 ou 3 horas da manhã. Sei quando sua presença viva entra em meu consultório numa onda especial de unção. Mas observe que ele não veio até que eles saíssem do acampamento. Há muito poucas ocasiões em que o Deus Todo-Poderoso reavivou denominações mortas. Os homens que agitaram as suas gerações tiveram que sair do acampamento. Não está escrito em Hebreus 13:12 que ele saiu do acampamento? Tudo bem, mas quando se trata do versículo 13, você sai do acampamento e carrega sua reprovação. Talvez em breve Deus traga uma divisão em algum lugar desta cidade. Espero que Ele o faça. E você terá que sair do acampamento. Você terá que sair do seu grupo e se juntar a um povo que tem a unção de Deus. Podem ser pobres e não ter vitrais e ter um lindo coro. Estou impressionado com isso. Você pode não estar, mas eu estou. Versículo 9. Aconteceu que, entrando Moisés no tabernáculo, desceu a coluna de nuvem e parou à porta do tabernáculo, e todo o povo viu a coluna de nuvem. Não seria maravilhoso? Imagine se você pudesse responder ao seu filho como uma daquelas mães israelenses faria. O filho dela acorda à noite e diz, mamãe, às vezes penso naqueles dias que estivemos no Egito, penso naquela viagem terrível que fizemos e me pergunto o que vai acontecer. Ela o abraça e diz, querido, você vê isso? Aquela coluna de fogo ali? Esse é o lugar santo. Nosso santo Deus o marca com sua presença de fogo. Não diz em Hebreus que Deus faz dos seus anjos espíritos ministradores e dos seus ministros chamas de fogo? Temos bonecos de neve nos púlpitos com pingentes de gelo pendurados por todo lado. Se algum dia o fogo vier, haverá algum derretimento. Digo novamente, este homem, João Batista, não tem nenhum padrão diante dele. Acredito que este homem andava de um lado para o outro entre as feras, e lá está ele. Ele não come muito. Algumas moscas grandes, você sabe, um pouco maiores do que essas coisas horríveis que comem meu jardim, os gafanhotos. Coisas grandes, grandes. Ele as pegava, colocava numa pedra e assava. 3 vezes por dia ele comia hambúrgueres de alfaoba. Nada mais para comer, exceto gafanhotos e mel silvestre. E ainda assim as pessoas se aproximam para ouvi-lo. Direi novamente para meu conforto, se não para o seu, você nunca precisa anunciar um incêndio. Seja um fogo espiritual ou físico, a coisa mais autopropagada neste mundo é um incêndio. Lembro-me de chegar em casa entre 1 e 2 horas da manhã na Inglaterra. Eu disse para minha esposa, querida, uma das grandes fábricas da cidade está pegando fogo, vamos lá. São quase 2 horas, não vai ter ninguém lá. Todos na cidade acordaram com a mesma ideia, então todos foram. Não conseguíamos chegar a 3 quarteirões do local. Eu disse, querida, vamos dar uma volta. Nós andávamos em nosso carrinho, você sabe, aquelas coisinhas minúsculas. Bem, chegamos a meio caminho da rua. Era tão forte que não podíamos nem ficar ali.
O fogo era tão terrível em sua majestade. Este enorme moinho está em chamas. Eu me pergunto quantos de nós realmente vimos um homem que está em chamas por Deus. Quando o Espírito Santo veio ao cenáculo, como ele veio? Ele veio como uma pomba. Quando Jesus recebeu seu batismo, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Não havia nada nele para purificar. Ele vem até nós no fogo porque precisamos de purificação. Lembro de uma noite em Gillingham, a leste de Londres. Alugamos uma igreja. Vou lhe contar quem veio se você leu O Contrabandista de Deus. Ele fala sobre um homem chamado Tio Hope. Bem, o Tio Hope pulou na reunião naquele dia. Ele veio no automóvel mais quebrado que já vi. Ele era maluco, desculpe a frase, mas era maluco santificado. Ele veio com roupas quase gastas. Ele comprou todas as suas roupas no Exército da Salvação. Esse carro velho veio pela rua ofegante, reumatismo em todas as rodas e asma no motor. Ele soluçava e gemia enquanto subia a colina, mas ele estava doando milhares de dólares para missões. Ele ficou conosco por meia-noite de oração. Nunca esquecerei aquela noite de oração. Houve ondas de bênçãos. Houve momentos em que Deus veio com tanto poder que tive medo de abrir os olhos. Começamos a orar às 9 horas. Entre 1 e 2 da manhã estávamos saindo. Atrás estava uma senhora idosa, sentada numa cadeira de rodas. Uma senhora de cabelos brancos. "Oh, irmão", disse ela. Ela não sabia nenhum dos nossos nomes. "Não foi maravilhoso?" Eu disse, "Foi uma das melhores. Já participei de muitas reuniões de oração. Esta foi uma das maiores e mais poderosas. Não foi maravilhoso?" Eu disse, "Claro, eu disse isso." "Você sentiu alguma coisa diferente por volta de 1 hora?" Eu disse, "Sim, senti uma mão ou algo vindo. Senti uma aceleração em meu espírito." "Foi só então." "Então o quê? Você não viu?" Não. Eu estava com a cabeça baixa orando." Ela disse, "Uma língua de fogo desceu na cabeça do primeiro, foi para o próximo, para o próximo, para o próximo, até o fim. Foi incrível." Não admira que todos nós tenhamos sentido uma onda maravilhosa da vida de Deus, ou do poder de Deus, defina-o como quiser. Veja, há uma grande diferença entre avivamento e evangelismo. Estou tão doente que quase não leio relatos de reuniões que chegam até mim. Todo mundo está salvando metade da América. Se você somar todas as listas de pessoas salvas, todos na América, toda a população foi salva e cheia do Espírito Santo cerca de 6 vezes nos últimos 10 anos. E ainda assim somos tão burros, tão mortos e tão condenados quanto éramos quando começamos. Você quer saber o que é pregação? Estude este 3º capítulo do Evangelho de Lucas, e quando você ler isso, leia o capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo está diante de um rei pagão em uma corte pagã e diz, "Deus me chamou para pregar." E ele resume o que é a pregação. É para abrir os olhos dos cegos, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre os que são santificados. As pessoas vêm ao altar, sim, mas encontrem-nas à porta e perguntem o que aconteceu. "Oh, confessei meus pecados." Não há um evangelista entre 50 na América hoje pregando a salvação. Eles estão pregando o perdão. Apenas vem e seja perdoado. Isso não é salvação. Jesus veio para fazer mais do que perdoar nossos pecados. Ele veio para algo mais. Ele veio para nos resgatar do inferno. Ele veio para nos resgatar do pecado e da morte. Não apenas o nosso pecado passado, mas para acabar com esse negócio condenável que deixa Deus tão triste. Aquele que não é nascido de Deus não comete pecado. Você diz que é impossível não pecar. É possível não pecarmos. O que aconteceu quando Pedro pregou no dia de Pentecostes? O que isso diz? Eles foram picados em seus corações. Depois disso, Estevão pregou. E quando ele pregou, a mesma coisa aconteceu. Pedro, no dia de Pentecostes, diz aos homens de quem havia fugido,
Vocês crucificaram o Senhor da Glória. Vocês o mataram. Estevão diz: você assassinou o Filho de Deus. Isso é pregação. Quando o profeta Natã foi até Davi, ele não disse: sabe, alguns de vocês são culpados. Ele fez isso. Ele disse: tu és o homem. Oh, as pessoas dizem: eu adoraria ir a uma igreja do Espírito Santo. Você iria? Você adoraria ouvir alguém dizer: ei amigo, ouça, ontem à noite você cometeu adultério. Você desviou algum dinheiro esta semana. Você tem um espírito de ódio que Deus diz ser tão ruim quanto cometer um assassinato. Novamente, Jesus veio não apenas para nos salvar dos pecados, mas do pecado. Quando ouviram esses homens, ficaram com o coração picado. Volto ao 3º capítulo, versículo 7. Ele diz: ó raça de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? E pare de dizer: temos Abraão como nosso pai. Isso não é legal? Ele as chamou de víboras e agora diz: Deus pode fazer tanto através das pedras quanto através de Abraão. Não se vanglorie de Abraão. Se Deus quer o inferno, transforma essas pedras em crianças para adorá-lo. Isso é bastante cansativo para a teologia deles, não é? No versículo 9 ele diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E o povo lhe perguntou. Ele não lhes perguntou. Eles estavam tão conscientes da culpa que sentiam como se alguma serpente ou escorpião os picasse. Eles não ousaram olhar para trás por causa dos seus pecados. Eles não ousaram esperar por causa do julgamento. Eles não ousavam olhar ao redor. Alguém poderia atacá-los. Então eles gritaram: isto é avivamento. Não é cantar um refrão sentimental e depois fazer o convite: você gostaria de vir? Jesus está esperando, torcendo as mãos no céu. Ele ficaria tão chateado se você não vier. Jesus não se importa nem um pouco se você vem ou não. Ele fez tudo o que pôde fazer por você. Você tem que fazer o resto. Ele não vai chicotear você até a submissão. Ele não vai exigir, embora você cante: o amor tão incrível, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. Está do seu lado fazer isso. Mas observe quem eles eram. Versículo 10. O povo lhe perguntou: que faremos? Versículo 12. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que faremos? Versículo 14. Os soldados, eles eram romanos, viviam em uma sociedade pagã. Eles nunca tinham visto um homem em chamas por Deus. Eles nunca tinham visto um pregador que não se importasse nem um pouco com seus enfeites. Lembre-se de como esse homem nasceu. Seu pai, Zacarias, entrou no templo e, quando chegou ao altar, havia um anjo do lado direito. E ele lhe disse: não tema, sua esposa vai dar à luz um filho. E Deus faz um milagre para criar aquela criança. Zacarias fez isso apenas uma vez na vida. Há uma fila através dele de pelo menos 2.000 sacerdotes, todos esperando pelo único momento em suas vidas em que irão, com longas vestes brancas, entrar no lugar santo. O que é incrível, quando ele chega lá, encontra uma pessoa maravilhosa chamada Gabriel. Não temas, tem uma mensagem de Deus para você. Se você ainda não teve isso, se você anda com Deus, um dia você irá a uma reunião e pensará que Deus Todo-Poderoso não está falando com ninguém naquela congregação além de você. Por que Ele está me destacando? Porque você tem ouvidos para ouvir o que não tinha antes. Porque você tem uma fome de Deus que nunca teve antes. Amém. Continua na parte 2. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.